Olá pessoal, eu gostaria de agradecer por vocês estarem aqui comigo na apresentação desse estágio supervisionado do ensino fundamental da área de Geociências da Uninter. Nos primeiros vídeos nós vamos comentar sobre alguns pontos da nova Base Nacional Comum Curricular e nós vamos falar sobre a proposta na área de Geografia para o ensino fundamental. Então, vamos começar a nossa apresentação. E eu vou iniciar falando sobre o que eu utilizei como pesquisa. Primeiro eu dei uma olhada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, na LDB, na Lei 9394 de 96. E também utilizei a Base Nacional Comum Curricular. Bom, conforme sabemos, a homologação do documento aconteceu em duas etapas. Devido às especificidades quanto à reforma do ensino médio, assim, a primeira fase homologada para a educação infantil e o ensino fundamental foi em dezembro de 2017. Já em 2018, foi homologado a segunda parte, a etapa do ensino médio. Sendo que o prazo para implementar também é diferente para cada etapa. Sendo que para a etapa de educação infantil e ensino fundamental, a base deveria ser implementada em sua totalidade até o final de 2020. E para o ensino médio, temos, segundo o Ministério da Educação, a previsão que no início do último ano iniciassem as mudanças. Bom, é importante frisar que a Base Nacional Comum Curricular nos traz de total importância que a educação é a base. Então vamos falar um pouquinho do que esse documento nos traz. É um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, de modo que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação, PNE. Esse documento normativo aplica-se exclusivamente à educação escolar, tal como a define o primeiro artigo da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, que nós citamos anteriormente, e está orientado pelos princípios éticos, políticos e estéticos, que visam a formação humana integral e a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva, como fundamento das diretrizes curriculares nacionais da educação básica. Então, conforme definido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, a base deve nortear os currículos dos sistemas e redes de ensino dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, como também as propostas pedagógicas de todas as escolas públicas e privadas de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio em todo o país. Essa contribuição vai além do alinhamento das políticas e ações, pois ela alcança também a formação de professores, a avaliação e elaboração dos conteúdos e os critérios para oferta de infraestrutura adequada nas escolas. Então, a gente pode esperar que essa nova base nacional supere a fragmentação das políticas educacionais, que fortaleça o regime de colaboração entre as três esferas do governo e promova mais qualidade na educação. Mas o que a gente pensa ou lembra quando escuta essa frase? O que é a qualidade da educação? Qual será essa qualidade que a gente almeja? Será que pensamos em qualidade de ensino só para garantir o acesso e a permanência na escola? Ou será que pensamos também que é necessário uma mudança nos sistemas, nas redes das escolas para garantir um patamar comum de aprendizagem a todos os estudantes? E esse é o ponto onde essa pesquisa se fundamenta. O quanto a nova base comum curricular é um instrumento fundamental para que as mudanças que desejamos aconteçam.
A base estabelece conhecimentos, competências e habilidades que se espera que todos os estudantes desenvolvam ao longo da escolaridade básica. Orientada pelos princípios éticos, políticos e estéticos traçados pelas diretrizes curriculares nacionais da educação básica, a base soma-se aos propósitos que direcionam a educação brasileira para a formação humana, integral e para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. É importante citar que todas as mudanças socioculturais e todas que compõem a organização da educação promovem uma mudança. Elas trazem novas dinâmicas e mudam as formas das relações que são um eixo condutor dos processos de ensino. Se nós pensarmos numa lógica sistêmica, tudo que diz respeito a processos educativos pode ser influenciado e demanda transformação. Então, se algo mudou, também influenciou na concepção de educação. O que eu quero dizer, pessoal, é que nós tínhamos um modelo muito conservador, seletivo e conteudista. Estamos mudando para um modelo muito progressista e inclusive, em todo o contexto do ensino, como o perfil dos professores, materiais didáticos e na própria proposta pedagógica. Bom, pessoal, essas competências gerais foram estabelecidas para estimular, além do ensino cognitivo e intelectual, o desenvolvimento socioemocional das crianças e dos adolescentes. De um modo geral, a nova base coloca as competências gerais como um princípio para transmitir valores, conhecimentos e habilidades. É uma nova forma de incentivar os alunos a buscarem soluções criativas para uma sociedade mais justa e humana. Então, o professor, além de ensinar, prepara esses jovens para enfrentar os desafios do mundo globalizado, onde eles se tornam agentes promotores de mudança, onde eles vão se desenvolver nas novas habilidades e não só adultos que veem e percebem as mesmas coisas que os outros, porque esses novos aprendizados vão fazê-los capazes de processar informações, fazer escolhas certas, trabalhar em equipe, solucionar problemas e lidar com as próprias emoções. Hoje já sabemos que o processo de aprender não envolve apenas aspectos cognitivos, mas também aspectos emocionais e sociais. Como exemplo disso, temos a situação em que estamos vivendo hoje com essa pandemia. Fica muito claro o quanto temos que trabalhar com os alunos o fato de eles estarem presos em casa, com essa vivência dentro de um espaço. As crianças e os adolescentes, como eles se sentem em relação a tudo isso? Fica muito claro o quanto ensinar hoje está atrelado a todos esses aspectos emocionais e sociais. Assim, podemos perceber a importância de interligar as competências gerais às disciplinas curriculares. Pois entendemos que não adianta ensinar um aluno a ler e escrever e ele não saber escutar, não saber se comunicar ou expor as suas ideias de forma clara e com argumentos consistentes. Também não é suficiente desenvolver o raciocínio matemático se eles não conseguem resolver os problemas complexos que a vida oferece. Então, quando estimulamos a criança e o adolescente a desenvolver sua criatividade, sua empatia, sua capacidade de comunicação e a exercerem a ética, a compreenderem a diversidade e a desenvolverem um pensamento crítico, estamos motivando os alunos a desenvolverem um conhecimento que é válido não apenas na escola, mas para toda a sua vida. No processo de ensino e aprendizagem, não se usa apenas o aspecto cognitivo. Esse processo também envolve a interação, a reflexão, o questionamento e outros aspectos que são fundamentais de serem trabalhados. Para aprender habilidades socioemocionais, é preciso viver, pois é a vida que desenvolve o nosso emocional e o nosso social.
Mas é importante pensar que o desenvolvimento socioemocional não deve ficar nas mãos do aluno. Cabe à escola estimulá-lo a desenvolver essa capacidade. Afinal, a escola é um espaço onde se formam cidadãos e agentes capazes de promover a mudança. O aluno precisa ser preparado para o futuro e estimulado a desenvolver habilidades e competências para saber lidar com as diferenças, conviver e respeitar, tendo consciência de que o aprendizado é constante ao longo da vida. O conhecimento deve ser visto como algo amplamente significativo e prazeroso, e isto tem que ser resgatado nos jovens. Percebemos que o desenvolvimento das competências engloba diversos agentes, e não só o professor ou a escola, mas também as políticas públicas e as famílias. Falando sobre agentes, lembramos que na escola nós temos 2 agentes importantes. Vamos falar um pouquinho de um desses agentes, que são o currículo e o projeto político-pedagógico. Vamos iniciar falando de currículo. Como sabemos, o currículo é a expressão do conhecimento que está em jogo nos processos educativos. São saberes e aprendizagens que dizem respeito às relações, atitudes, valores e habilidades. Enfim, dizem respeito ao conjunto de conhecimento que desejamos abordar, investigar ou promover. O currículo deve expressar, portanto, objetivos de aprendizagens, temas e conteúdos de relevância sociocultural e a forma de organização do conhecimento. O currículo também traz as estratégias de ensino de aprendizagem, de monitoramento e avaliação. O currículo é um documento valioso que expressa as concepções de educação de uma época e deve expressar também outras especificidades, como a regionalidade, etnia e renda. Acredito que muitos de nós pensemos da mesma forma. O quanto é importante promover esses processos educativos, inclusivos e flexíveis. Isso, sem dúvida, deve provocar uma verdadeira revolução no campo do conhecimento. E esse desafio implica em repensar a forma e o conteúdo das nossas propostas de ensino, promovendo uma educação escolar adequada e democrática. Eu não estou falando que a gente possa melhorar só a qualidade da educação, mas eu acredito que também possamos melhorá-la nas bases do conhecimento. Falando das bases de ensino, vale comentar sobre o projeto político-pedagógico. Como sabemos, o PPP deveria ser organizado segundo princípios definidos coletivamente, que considerem o paradigma da gestão democrática. De regra, esse documento versa sobre aspectos conceituais e a organização do universo escolar e da comunidade. Então a gente entende que esse programa fala sobre a identidade e a função social da escola, de educar, do currículo, de avaliação, de infância. E para melhorar esse programa, o que a gente pode fazer? Se tivermos a oportunidade de trabalhar em uma escola participativa, notamos a proximidade da escola com a comunidade. Num movimento de repensar a escola, criar currículos com processos cada vez mais compartilhados, envolvendo todos os profissionais da educação, proporcionando vivências dentro da educação. Sempre que temos uma proposta participativa, o ganho escolar aumenta, pois além de ampliar a participação da sociedade, gera a qualificação do processo das políticas e dos recursos públicos, promovendo responsabilidade de todos os envolvidos, para que juntos alcancemos os objetivos ofertados e os projetos elaborados no ambiente escolar. Então, a nova Base Nacional Comum Curricular é um documento elaborado para orientar o ensino de todo o Brasil, desde a educação infantil até o ensino médio. Mas não se trata de um modelo curricular pronto com normativas específicas, e sim
um guia orientador que estabelece os objetivos de aprendizagem correspondente a cada etapa escolar, considerando aqui igualmente as particularidades metodológicas, sociais e regionais de cada localidade, como já citamos anteriormente. Através disso, a gente percebe que a proposta propõe o desenvolvimento de um currículo pelas próprias unidades escolares, de acordo com as estratégias definidas em seus próprios projetos políticos pedagógicos, desde que esses projetos estejam aliados a essa nova proposta comum curricular. Mas afinal, o que essa base nos traz de novo? A nova base, entre outros parâmetros, nos traz um conjunto de 10 competências gerais a serem desenvolvidas pelos estudantes ao longo de toda a educação básica. Essas competências vão muito além do âmbito pedagógico e perspassam pelos direitos de aprendizagem e desenvolvimento, demonstrando uma nova perspectiva trazida pela NBCC, que é a nova Base Comum Curricular, onde cada competência estudada gera a mobilização de conhecimentos, que são os novos conceitos e procedimentos, as habilidades que incluem as práticas cognitivas e socioemocionais, as quais se encaixam no conjunto de habilidades que desenvolvemos para lidar com as nossas emoções durante os desafios cotidianos e estão ligados à nossa capacidade de conhecer, conviver, trabalhar e ser. Digamos que essa é, sem dúvida, uma habilidade muito necessária na atualidade em que vivemos, além das atitudes e valores que utilizamos para resolver demandas complexas da vida cotidiana, onde exercemos a cidadania. Assim, a gente percebe que essa nova base traz muito mais do que novas competências ou materiais didáticos. Ela tenta promover, de alguma forma também, a transformação da sociedade, demonstrando nesse ponto que está alinhada com a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, tornando a comunidade mais justa e também proporcionando um novo olhar para a preservação da natureza. Bem, aqui a gente pode perceber que ampliamos o caráter das competências, orientando o desenvolvimento de currículos, juntamente com os projetos políticos pedagógicos. Nessa proposta, visualizamos um modelo menos engessado que possibilita não apenas adequações às diversidades sociais e regionais, como também as diversidades e a formulação do currículo frente aos desafios exigidos pela pandemia. Como é possível prever, essa implementação enfrenta alguns desafios que estão relacionados não apenas à extensão e à diversidade do nosso território, mas, sobretudo, às medidas sanitárias preventivas impostas pela pandemia do Covid-19, onde podemos citar a interrupção ou suspensão das atividades escolares presenciais. Como já comentei com vocês, a Base Nacional Comum Curricular foi promulgada pelo Ministério da Educação em 2017 e deveria ser implementada em todas as escolas brasileiras até o final de 2021. Mas devido a esse contexto de interrupção das atividades presenciais nas escolas, o qual nos trouxe vários desafios, tanto para os educadores quanto para os gestores em todo o país, os estados seguem com os preparativos gerais para a implementação, no que se refere à elaboração da documentação necessária, mas também no que concerne às consultas públicas, a formação de professores e, claro, a homologação da nova base. Todas as etapas são igualmente necessárias e podem atrasar devido ao momento que estamos vivendo. Apesar dos estados, na medida do possível, darem continuidade ao cronograma de implementação, respeitando as normas de distanciamento social, muitas das alterações necessárias, principalmente no que se refere às adequações da infraestrutura, das quais demandam adequações de cronograma, terão que sofrer um adiamento, já que um dos pontos de auxílio
que são as equipes de gestão das secretarias estaduais de educação, as quais estavam responsáveis pela implementação dessa nova base, foram destacados para focar as demandas emergenciais impostas pelo contexto pandêmico. É necessário comentar que esse processo de implementação envolve a participação democrática, que deveria ser executada através de audiências públicas, onde é permitido o debate com a comunidade escolar, além das reuniões e rodas de conversa com os estudantes, mas esses eventos hoje estão impossibilitados devido às medidas de distanciamento social. Aqui a gente pode falar sobre um ponto importante, que vale ser ressaltado. Afinal, esses eventos poderiam ser realizados através de plataformas digitais, mas, pensando na diversidade socioeconômica do nosso país, como alcançaríamos todas as regiões? E, além disso, como a comunidade carente poderia participar, sendo que muitos não possuem meios digitais adequados para essa comunicação? Percebemos que esse poderia ser um elemento dificultador, que não apenas deixaria de envolver grande parte da comunidade, mas provocaria ainda mais distanciamento. Contudo, é importante frisar que, apesar de todo esse movimento que a pandemia possa ter interferido nessa produção, não houve suspensão do processo para a implementação da nova base curricular. Bem, pessoal, já chegando no final desse nosso primeiro vídeo da apresentação sobre a nova base comum curricular, a gente pode perceber que os impactos da pandemia vão além da implementação da nova base. Ela traz também uma nova forma de pensar a educação, nos apontando caminhos bem-sucedidos de superação dos desafios impostos pela atual conjuntura. Assim, percebemos que o caráter transversal do desenvolvimento das competências gerais são ainda mais necessárias para que a juventude esteja preparada para esses efeitos da atual crise que estamos passando. Por fim, espero que através dessas mudanças nós também possamos fazer parte no fomento da implementação da nova base comum curricular, atuando para mitigar os efeitos da pandemia na educação e na garantia da aprendizagem. Nos vemos no próximo vídeo.